e depois 2 Samuel 6, 10. Primeiro Êxodo 25, 10. Deixa uns dois desse aqui já para mim na aljava. Glória a Deus. Êxodo 25, 10. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Vou te esperar. Quando você vai achando aí, eu quero orar por você, por esse livro aqui. Tem mais de 15 mil pedidos de oração. Pessoas que te tentaram tirar a vida, pessoas que foram curadas de câncer. E no meu deserto, que está com dias contados, o Senhor está fazendo coisa grande na vida dos outros. E eu louvo a Deus por isso. Esses dias eu estava na live e um jovem de 19 anos na Pavuna, no Rio de Janeiro, traficando. E ele tirou alguns minutos, entrou na live e Jesus o alcançou. E ele entrou trêmulo, dizendo para mim: apóstolo, eu sou alguém afastado da casa do Senhor, porque eu vi o meu pai matar a minha mãe, matar a minha irmã, e aos 7 anos eu fui para a rua, eu estou no tráfico. Ele não falou assim, porque na live não pode falar, mas a gente entende a linguagem. Dere a subicante o remaga. E eu quero que você me ajude a orar por esse livro. Aqui tem muitas causas, e eu assumi com aquele povo daquela live, que são as ovelhas online, orar todos os dias por esse livro. Amado e eterno Deus, nós oramos nesta madrugada salvífica de salvação, por cada pedido de oração, por cada causa, por cada família, por cada alma. São mais de 70 almas que já voltaram para o Senhor nas madrugadas, nas noites. Naraquiaçura Bacanta Labracia, continua fazendo a obra na vida do seu povo, Pai amado, batendo causa, meu Deus amado, ó Senhor, na justiça, dando causa ganha, causa do INSS, brincante o remalha, pessoas que estão entubadas dentro da UTI agora, meu Pai, cura elas que estão moribundas, desenganadas, pessoas que estão presas, meu Pai, em presídios de penitenciárias, mães que choram, vidas que estão depressivas, com crises de ansiedade. Nós declaramos cura, nós declaramos libertação, salvação. Firma os pés de todos aqueles que têm voltado para o Senhor, ajuda eles para a glória do teu nome. Você que crê diz amém. Oh glória. Êxodo 25, 10. Quem achou, diga glória. Diz assim o texto: também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio. Será o seu comprimento de 1 côvado e meio, e a largura de 1 côvado e meio, a altura também. Verso 11: de ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas de um lado e 2 argolas no outro. Farás também varais de madeira de acácia, e cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, a sua largura de 1 côvado e meio. Fará, pois, querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório.
um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte, de uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de face voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali verei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. 2 Samuel 6:10. Oh, glória! Diz-nos assim, 2 Samuel 6:10. Oh, glória! Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar a casa de Obed-Edom, o geteu, ou gitita. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoava em toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Pois Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus à casa de Obed-Edom, a cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Você assenta, desocupa as suas mãos e aplauda os céus bem forte. O texto que lemos é um texto profundo, revelador e cheio dos seus mistérios. A Bíblia diz que Deus levanta Moisés. Esse Moisés é livrado quando tinha de 2 anos para baixo, quando uma ordem de Faraó é dada para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. A Bíblia diz que Joquebede esconde Moisés durante 3 meses, mas não conseguindo esconder mais tempo, ela faz um junco, ela faz uma arca, coloca a criança dentro daquele cesto ou daquela arca, betuma, pinta de piche, põe nas águas do rio Nilo e dá uma ordem à sua filha Miriam, dizendo: Miriam, segue a arca, segue o cesto, para ver aonde vai parar. A Bíblia diz que a filha de Faraó está se banhando com as suas servas, e ela avista o cesto e manda as servas trazerem. Quando trazem, ela abre o cesto e o menino está chorando. Então ela vai dar o nome dele de Moisés, porque foi tirado das águas. Quantas águas turbulentas você já passou ou está passando? Quem já passou pelas águas turbulentas, olha para as águas que já se passaram e diz: glória a Deus porque passou. Mas
mas quem está passando pelas águas turbulentas, no seu entendimento racional e natural, ele acha que nunca estas águas agitadas vão acabar ou vão cessar. Mas eu vim aqui como profeta dizer para você que estas águas têm começo, meio e ela tem final para terminar. A Bíblia diz que então a filha de Faraó, ela quebra o decreto do seu próprio pai, porque ela adota Moisés, e a Bíblia diz que Miriam agora vai chamar a mãe de Moisés, Joquebede, que vai amamentar a criança, e a Bíblia diz que ela vai ser paga para amamentar e criar o menino. Então, quando o menino é criado, ela apresenta diante da filha de Faraó para entregar o filho Moisés, a mãe adotiva. Então perceba que a mãe biológica agora vai ter que se desprender emocionalmente do filho que ela ama, do filho que ela carregou 9 meses, do filho que agora ela concebeu, mas que está em perigo, mas agora ele está bem, ele está cuidado, ele está criado e vai morar no palácio do Egito. A Bíblia diz que Joquebede se desprende, e quando ela se desprende, Deus vai trabalhar na vida de Moisés para levantá-lo como libertador de Israel. Deus te trouxe nesta madrugada fria, núbia séria, para dizer para você que enquanto você não se desprender de coisas que te prendem emocionalmente, o projeto de Deus não anda, o projeto de Deus não avança, o projeto de Deus não chega aonde tem que chegar. Eu vim aqui dizer para pessoas que porventura estão presas a coisas e pessoas emocionais, pessoas que não conseguem avançar porque alguém olha para ele e desdenha, dizendo: você só vai se eu abrir o caminho, você só chega se eu abrir o caminho, você só é feliz porque eu existo. Mentira, porque você é alguém que Deus escolheu, e Deus tem um projeto na sua vida. Esse Moisés agora está com 40 anos. A Bíblia diz que ele mata um egípcio porque ele vê o egípcio maltratar o hebreu. Então Deus traz a memória de Moisés que ele está no Egito, mas ele é hebreu. Porque por mais que você tente tirar a essência do céu da sua vida para andar com a essência da terra, o céu está dizendo: não tem jeito, porque a essência de cima é mais forte do que a essência de baixo. Eu vou repetir para ver se você começa a entrar na dimensão da palavra. A essência de cima é maior do que a essência de baixo. Portanto, que quando Deus, para criar um homem, ele vai conversar com a essência de baixo, ele vai conversar com a terra, porque a terra tem tudo aquilo que é necessário para que eu e você viesse carregar. Elebre cante o que é minácia. Moisés, agora, capítulo de número 3 do livro de Êxodo. Moisés estava assentando as ovelhas do teu sogro Jetro, ao ponto que ele sente saudades do Horebe, oh meu Deus. E quando ele sente saudades, ele coloca as ovelhas, pastora Maria, do lado ocidental, e provavelmente ele deixa alguém responsável e ele vai para o Horebe. E quando ele está indo para o Horebe, a Bíblia diz que uma sarça está pegando fogo e ela está queimando, mas ela não se consome. Era Deus por detrás da sarça, atraindo Moisés para a presença dele. Era Deus por detrás da sarça, atraindo a presença de Moisés. E é tão forte que Moisés parece que sai do nosso linguajar terreno, da casinha, porque
precisa entrar dentro desse lugar, porque eu estou acostumado com sarça pegando fogo, mas eu não estou acostumado com sarça que queima e não se consome, queima e não se consome, queima e não se consome. E quando Moisés está próximo de entrar dentro do Horebe, uma voz ecoa por detrás da sarça e diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você vai pisar, santo é. Deus está vendo a velocidade de Moisés, e Deus não trabalha com velocidade. Deus trabalha paulatinamente. Hoje você é alguém, amanhã você é alguém melhorado, depois de amanhã alguém mais melhorado. Porque Deus não trabalha na velocidade. E Deus está vendo Moisés numa velocidade frenética, querendo entrar para ter de novo a experiência com a presença. Deus coloca um limite: tira a sandália, porque não tem como você carregar minha presença com a sandália. A sandália fala de caminhada. Deus estava dizendo para Moisés assim: ó, são 40 anos no Egito, não dá para carregar minha presença. Eu vou ter que, você vai ter que abrir mão do Egito dentro de você, para minha presença entrar dentro de você. Porque nós vivemos num contexto diferente desse tempo presente. Gente que está cheia do Egito, dizendo: não, eu tenho a presença, eu carrego a presença. Mas se nós lemos a Bíblia, nós vamos entender que Moisés não pôde carregar a presença tendo a escola egípcia. Quando ele entende isso, Deus levanta ele como libertador e dá a ele uma ordem. Hebreus 9 diz que tudo que foi criado a partir do tabernáculo é reflexo do que tem no céu. Tabernáculo, arca, candelabro. E aí Deus desce e diz: Moisés, constrói para mim uma arca. Constrói para mim uma arca. Se eu fosse falar de arca aqui, tem arca, hein? A arca de Noé, preservação humana. Mas vamos nos ater na arca da aliança, porque agora Moisés vai fazer a arca, e Deus deu medida, Deus deu comprimento, Deus deu tudo. Deus deu que material era para ser feito. O material dado é a madeira de acácia, revestida de ouro puro por dentro e por fora. A acácia é uma madeira forte, é uma madeira resistente, mas de difícil manuseio. Era assim eu e era assim você. E se você entrou aqui e ainda é de difícil manuseio, o Eterno está dizendo: eu sou aquele que trabalha na acácia. Eu posso, eleve a sede de canto remalha. Porque se nós olhássemos para trás, quem é que pegaria a gente para trabalhar a gente? Quem é que pegaria a gente e lá no monturo da onde a gente estava para trabalhar a gente? Só o Eterno fez isso. Ele usou fulano, ele usou Bertano, mas foi ele. Foi ele. Então a madeira de acácia é de difícil manuseio, porque tem gente que é difícil de manuseio. Aí o Eterno vai permitindo coisas para trabalhar você. Aí tem deserto que não vai cessar por
causa do seu difícil manuseio. Porque onde você chega, se arrebenta, vou falar. Aonde você chega, você quer confusão. Aonde você chega muitas vezes, você está vendo que está dando atenção para todo mundo e não deu para você, você fica mirrado. É leve, minúcia, diremia, nequenegia súria, camanjo remaia. Mas vamos seguir. O material é madeira de acácia. Forte, porque você é forte. Você aguenta a pancada. Você é resistente. Você já percebeu que muitas vezes as circunstâncias vêm, o cenário vem, e as pessoas que estão à volta disso não levanta mais, não se reconstrui mais. Quando eles menos assustam, você vai com a glória maior, elevar a sua barraia, porque você é acácia. Aí os comprimentos, as medidas: comprimento de 1,10 m, 2 côvados e meio, largura 1 côvado e meio, 70 centímetros, altura 1 côvado e meio, 70 centímetros. Então essa caixa não era grande, ali ó, era uma caixa de 1,10 m de comprimento, 70 de largura e 70 de altura. Esta arca tem uma decoração nela, ela é moldada, ela tem uma moldura de ouro ao redor, com 2 querubins. Com 2 querubins de ouro, porque ouro arremete a nós autoridade, realeza, beleza. Aí na arca tem uma tampa, o lugar da expiação. Deus disse para Moisés: Moisés, põe os querubins, os querubins, um de frente para o outro. A tampa vai estar sobre a arca, mas no meio dos querubins está a tampa e o propiciatório. E eu vou descer para espiar. Eu vou descer para ver Moisés. Então Deus, quando precisava de descer, descia entre os querubins. No Velho Testamento. Agora, percebamos que a tampa também é feita de ouro puro, medindo 1,10 m por 70. E perceba que é uma simples caixa, mas que apontava para a presença de Deus. Porque a presença de Deus é simples. Tem gente que enfeita muito pavão, mas a presença de Deus é simples. Perceba que ela está tipificada numa arca. O que diferencia a arca é que ela tem ouro, mas é uma caixa simples. A Bíblia diz que esta arca está pronta. Moisés agora termina o restante dos utensílios. Moisés agora vai deixar a arca, que representa, que tipifica a presença de Deus no meio do povo, e ele vai subir para o Horebe. Para quê? Para Deus dar a ele os 10 mandamentos. No nosso entendimento, 10 mandamentos. Na cultura judaica, 613 mandamentos. Quando Moisés está lá 40 dias para Deus escrever nas tábuas, o povo se corrompeu, o povo esqueceu que a presença de Deus estava lá, e eles falaram para Arão: faz para nós
mais um bezerro de ouro para a gente adorar. Se eu fosse Arão, teria dito: mas a presença de Deus está aí. Não precisa criar outro Deus para adorar. A presença do Eterno está tipificada na arca. Mas Arão constrói o bezerro de ouro. 40 dias termina a estadia de Moisés no Horebe. E Moisés está descendo. E ele está ouvindo um barulho de festa. Quando Moisés chega lá embaixo, ele se entristece, porque o povo trocou a presença de Deus por um bezerro de ouro. Moisés se ira como humano, quebra as tábuas. Tudo aquilo que você vai fazer para Deus e por causa de alguém você ira, você vai ter que fazer de novo. Então, quando Deus te dá uma ordem, ou quando Deus se manifestar dentro de uma direção, não olhe para as pessoas, porque a missão foi dada a você. Moisés quebra as tábuas e tem que voltar. Só que o povo agora está ensinado. A presença de Deus está tipificada na arca. O texto que lemos em 2 Samuel capítulo 6, verso 10, traz a nós uma das histórias mais tristes da Bíblia, do Velho Testamento. Porque esta arca, quando ela ia para as guerras, tinha vitória. Esta arca que representava a presença de Deus, aonde ela ia, tinha sucesso. Mas um dia Israel foi vencido e os filisteus levaram a arca, levaram a presença de Deus embora. Saul continuou reinando sem a presença, porque tem gente que continua fazendo as coisas sem a presença. É uma tipologia de Saul. Eu canto sem a presença, eu prego sem a presença. E na verdade, antes de nós fazermos qualquer coisa para Deus, nós deveríamos primeiro ter a presença. A sua prioridade deveria ser primeiro batizado com o Espírito Santo e com fogo. Porque quem é batizado com o Espírito Santo e com fogo entende o mundo espiritual. E quem não tem a presença com o batismo, com o selo do Espírito Santo, não tem discernimento do que é mundo espiritual. Tem crente batizado com o Espírito Santo, mas que não tem discernimento. Discernimento é a capacidade de discernir o mundo espiritual. Quem está aí, diga glória. Quem está aí, diga aleluia. Davi recebe 3 unções: uma diante da família, outra diante da cidade, outra diante da nação. Agora ele vai reinar, mas ele tem um temor no coração. Eu não posso reinar sem a arca. A arca está com os filisteus. Você conhece a história. Eles colocam uma arca dentro do templo de Dagon, metade homem, metade peixe. Quando eles vêm no dia seguinte, o Deus Dagon está caído. Eles levantam o Deus Dagon. No dia posterior, Dagon está com as palmas das mãos cortadas, os pulsos cortados. Entenda de forma muito clara que os filisteus agora vão mandar levar a arca. Tira essa arca daqui. Essa arca só nos trouxe problemas. É Deus dizendo para mim e para você que quem não tem a presença de Deus nunca vai dar certo com a gente. Porque não tem como luz combinar com treva.
Deus caminha na luz e Deus caminha nas trevas, mas nós não. Ou nós somos das trevas, ou nós somos da luz. Quem está aí, diga glória. Aí Davi vai ler o relatório, conjectura para não ferir o texto, que a arca está na casa de Abinadab, mas tem 20 anos que a arca está lá, e nada muda. 20 anos a presença de Deus dentro daquela casa e nada muda. 20 anos a presença de Deus largada dentro da casa. Não tem relacionamento com a presença de Deus tipificada na arca. E tem essa geração que vem para a igreja, faz parte dos ritos da liturgia, não dos ritos, da liturgia, mas que não se relaciona com a presença. Eu conheço gente que só fala com Deus. São 3, como é que você só fala com um? Vou repetir, são 3, você precisa falar com os 3. Tem oração que é com Deus, tem oração que é com Jesus, e tem oração que é com o Espírito Santo. Agora o Senhor fez uma coisa, não fiz nada. Alácia, cândio, remaia, Jomi rebiaçuia, Jomi rebiaçá. É porque você precisa aprender a se relacionar. Tem gente que só relaciona quando vem no culto ou na vigília. Aí é galho seco, porque chega aqui e não sabe se relacionar com Deus. Porque esse relacionar não é só aqui dentro, é na nossa casa, é onde você trabalha, é onde você estuda, é onde você tramita, é brincante, o remia, suribicante, o remaia. Davi tem a notícia que a arca está lá e nada muda. A primeira vez que eu pisei no Paraná, 2005, eu fui orar em Ivaiporã. Eu não sei nem para que lado está mais. Ivaiporã, não Ibiporã, Ivaiporã. Um culto do lar. Quando eu estou orando, uma irmã de 20 anos de crente, uma Abinadab, eu começo a orar e ela começa um movimento diferente. O Senhor falou para mim: não é o meu espírito, são demônios. Eu repreendi, o demônio caiu, eu falei: está amarrado, fica aí. Aí eu fui conversar com quem era os líderes, o demônio lá amarrado, eu fui